Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca e ensino francês para o concurso de diplomata. Inaugurando o nosso quadro Dicas de Escrita e de Gramática, eu gostaria de deixar uma dica de escrita que, apesar de simples, é muito útil. Eu vou falar um pouco sobre o sistema SVO e como pensar dentro desse sistema vai melhorar as suas frases em língua francesa. E você vai perceber que não será apenas na língua francesa, mas em todos os idiomas que utilizam esse mesmo sistema SVO. Vamos lá? Muito bem. Então, o que seria esse SVO? Essas três letrinhas aí, que parece uma sopa de letrinha. Nada mais é do que sujeito, verbo e objeto. E é interessante, essa ordem, a gente pensar nessa ordem. Primeiro a gente escreve sujeito, depois o verbo, depois o objeto. Esses três elementos são os elementos essenciais da nossa oração. Então, se a gente os tiver sempre em mente, quando for escrever uma frase, a nossa frase ela sairá muito mais clara, muito mais objetiva, e o leitor, é claro, vai compreender muito melhor, porque o seu texto será um texto leve, um texto sem entraves, um texto simples, mas não simplista. Tá? E para provar que é verdade mesmo o que eu estou dizendo, que você, de fato, vai fazer uma frase melhor e não uma frase simplista, quando a gente pensa em SVO, a gente acha que vai ser uma frase de 4 palavras, 3 palavras no máximo, mas na verdade não é isso. Você pensa nesses 3 elementos, forma o esqueleto da sua frase e então você acrescenta elementos secundários. Tá? Então, para mostrar como isso acontece, eu escolhi uma reportagem do Le Monde Diplomatique. Estou aqui com a minha cola. Vamos trabalhar apenas com a manchete, como a gente fez no vídeo passado, lendo manchetes de jornal, só que o nosso objetivo aqui será outro, será justamente trabalhar essa dica de escrita, tá? Então, nós temos aqui, édition, le livre, une sacrée valeur. No início, você não percebe porque é o título, O título ele tem essa liberdade, você não precisa nem escrever uma oração no título, Então você escreve ali algumas palavras meio soltas, essa frase, é justamente a característica do título, Ele não precisa ser uma oração. E em seguida, aí sim, vem o trecho que nos interessa, em que a gente vai encontrar essa estrutura SVO, tá bom? Vamos lá. La multiplicité des titres et des maisons d'édition inciterait à croire que le livre n'est pas un produit comme les autres. Então veja que aqui a gente já tem essa estrutura SVO. Então o autor ele começa já com o sujeito da frase. Veja, la multiplicité des titres et des maisons d'édition. Então tudo isso é o sujeito da frase. Então o sujeito não precisa ser um pronome, não precisa ser uma palavrinha simples, Pode ser um sujeito composto, tá? Mas esse é um elemento essencial. Tá? O sujeito é um único elemento na sua frase. Em seguida, a gente tem o verbo inciterait. Então, inciterait e depois do verbo, bem curtinho, o verbo inciterait, a gente tem o objeto indireto. Inciterait à croire que le livre n'est pas un produit comme les autres. Tá? Então, veja só a estrutura SVO funcionando nessa frase, que não é uma frase muito simplista, é uma frase bem elaborada. Tá? É simples, mas é bem elaborada. Bom, é claro que você não precisa seguir isso sempre. Você pode brincar um pouco com a língua de vez em quando. Tá? Não pode exagerar, fazer inversões sem ter muito sentido. A minha indicação é que você sempre utilize, sempre tenha em mente essa estrutura SVO. A partir do momento que você dominou a estrutura, está utilizando muito bem essa estrutura, você pode começar a brincar de fazer inversões. Mas enquanto isso, utilize o SVO, que você vai ver uma melhoria muito grande
nas suas frases, tá? E a segunda frase ela é ainda mais direta, né? Ela tem alguns elementos secundários, ou seja, elementos que não são essenciais para a frase, mas a gente tem aqui essa estrutura bem ligada, né? Bem mais clara do que na frase anterior, bem mais curta também. Vamos lá. Então, pourtant, là comme ailleurs, la concentration du capital s'exerce avec vigueur et n'a pas pour seule conséquence d'aimables prises de bénéfices. Então, veja só, a gente tem aqui como estrutura SVO a seguinte frase, seguinte oração, na verdade. La concentration du capital s'exerce avec vigueur. Tá? Então, perceba, né, que é o sujeito, la concentration du capital, o verbo s'exerce, um verbo pronominal, avec vigueur, que aí é meio que o complemento, né, do s'exerce, né? Complemento circunstancial, tá? Enfim, é importante pensar nessa estrutura, né? Veja que a partir dessa estrutura, ele começou a trabalhar com elementos secundários. O próprio avec vigueur, ele pode ser considerado um elemento secundário também aqui, mas ele é muito importante para a oração. Então a gente puxa um pouquinho para essa oração principal dos elementos essenciais, né? Mas o restante você percebe que poderia não aparecer, que essa oração por si só ela tem todo o sentido da frase, né? O núcleo da frase é esse daí. Mas os elementos secundários são pourtant, là comme ailleurs, e em seguida a frase coordenada, né? O et n'a pas pour seule conséquence d'aimable prise de bénéfice, a oração coordenada, né? Tá, então veja só como isso foi feito aqui, né? Como foi importante a gente ter em mente esses três elementos, tá? Só uma observação que aqui o pourtant ele é um falso cognato. Ele não significa portanto, mas o contrário disso significa no entanto, tá bom? Às vezes a gente confunde, né? E para não gerar essa confusão, já deixei aqui essa observação, tá bom? Então, gente, perceba como é essencial você ter sempre em mente os elementos essenciais da oração, sujeito, verbo e objeto, e utilizá-los nessa ordem vai ser muito importante. Algumas vezes você vai utilizar o objeto no meio, né, quando você já tiver se referido a ele, enfim, mas o esqueleto vai ser praticamente o mesmo da sua frase. Depois que você formou o esqueleto da frase, acrescente os elementos secundários e você vai ver que a sua escrita vai melhorar muito, né? Você vai escrever muito melhor, com muito mais clareza e objetividade, tá bom? Então é isso. Vamos ficando por aqui, um vídeo curto. Merci et à la prochaine. Como sempre, se tiver alguma dúvida, basta deixar aqui no seu comentário. Merci.